Entrevista do dia. E a entrevista do dia é com o senador Nelsinho Trade. Vamos conversar sobre este primeiro semestre no Senado e as expectativas agora para os próximos meses. Muito bom dia, senador. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Jaqueline. Um abraço a você, em seu nome, a todos que ajudam a produzir esse programa maravilhoso da manhã. Cumprimentar aqui, na pessoa da Gisele Barbosa e do Noninho, todos os dirigentes da 97. Estou muito feliz de retornar a casa. Muito obrigada pela sua presença, obrigada pelo carinho, senador. E como vamos lá, então, já dizendo aí, né, sobre todo o serviço já realizado até aqui, né, senador? A gente sabe que este ano está sendo aí realmente um ano de muito trabalho. O que nós podemos pontuar deste primeiro semestre, senador? Uma coisa que me ocorreu aqui agora, a hora que você perguntou, é uma análise de como que está passando rápido o tempo, né? Nós já estamos no meio do ano, Sim. Já praticamente entrando em agosto. E daqui a pouco já vai estar no final do ano, mais uma virada. Mas esse primeiro semestre, pelo menos a minha tática de atuação, foi focar na organização dos projetos das prefeituras e as emendas para poder liberar a tempo os recursos. Por que isso? Porque a partir do início de julho ficou vedado pela legislação a liberação de quaisquer recursos oriundos do governo federal a prefeituras. Por isso que a gente correu atrás do prejuízo para fazer com que as nossas emendas parlamentares pudessem chegar a tempo e fazer com que, ao final desse ano, os prefeitos consigam realizar o restante das obras que a população precisa. Esse foi nosso foco principal. E a gente conseguiu, perto de 88% das nossas emendas foram totalmente pagas, e agora a gente está nessa fase que a gente chama de defeso eleitoral, onde é proibida a vinda de recursos e entra no processo eleitoral em si com as eleições municipais, onde a população vai escolher vereadores e prefeitos ou prefeitas. E, senador, quais são as principais leis, né, os projetos de lei, assim, que o senhor gostaria de pontuar? Porque é muito importante que nós, que votamos no senhor, saibamos quais são os trabalhos que foram realizados, para a gente entender a importância de nós termos um representante do nosso estado no Senado. Bom, logo que esse ano entrou, a gente observou a questão de algumas palavras no mundo climático que antes a gente não sabia. O tal do calor extremo. Calor sempre foi calor, ou quando, pelo menos quando eu era pequeno, ou quando o calor esquentava muito, era calorão. Agora, calor extremo, estiagem prolongada, coisas que, ao se deparar com isso, a gente viu que o Pantanal ia sofrer. E aí a gente correu atrás de algumas ações que estavam ainda paradas dentro do Senado, para poder disponibilizar condições para o enfrentamento dos prováveis incêndios que o Pantanal poderia ter. Isso lá atrás, na época ainda do verão. O que aconteceu? Não deu outra. Começou os focos de incêndio no Pantanal. Se você observar, só até agora já tem quase que o dobro do que aconteceu no pior ano da história, que foi 2020. E a gente avançou com liberações do restante de recursos que tinham pendentes para o Corpo de Bombeiros, ações de enfrentamento dos focos de incêndio com a ajuda do governo federal, aceleramento de uma medida provisória para poder fazer com que os países que foram ajudados por nós, Canadá, Portugal e Chile, também possam legalmente enviar as suas ajudas
para a gente fazer o enfrentamento do combate ao fogo e o manejo do fogo, que é muito importante que se faça em função das técnicas que se tem hoje e das mudanças do solo, do clima, que antes era de um jeito que se tinha e que se fazia o manejo desse fogo, e hoje é uma realidade diferente. Então, vamos dizer, aquele que está lá no Pantanal, que costuma fazer o manejo do fogo, que aprendeu com o bisavô, com o avô, talvez não seja essa a forma, diante das alterações que o meio ambiente teve, a forma correta de se fazer. Vão ter que reaprender, né, senador? Exatamente, diante da técnica, diante daquilo que a Embrapa possa orientar, diante daquilo que os brigadistas e os corpos de bombeiros também. Então a gente conseguiu fazer com que esse tema pudesse ficar no radar total do governo. Tanto é que hoje está vindo para Corumbá uma comitiva. Junto dessa comitiva, o próprio presidente da República, para poder ver de perto o que está acontecendo. Agora, tudo isso que ocorre no Pantanal, Jaqueline, é uma consequência. Qual que é a causa dessa história toda? Olha só como é que são as coisas. A causa é lá na Amazônia. Porque a Amazônia, com a sua floresta, ela promove uma umidade. A umidade sobe, forma as nuvens, essas nuvens vêm através dos ventos, chamado rios voadores. E quanto menos floresta tem, quanto mais desmatamento tem, vai ter menos umidade, menos nuvem e menos rios voadores. Para que servem esses rios voadores? Eles vêm e promovem a chuva no Pantanal. E a gente está precisando e muito dessa chuva. Porque, olha, se você for lá como eu fui e olhar aquilo ali, o ser humano não vai conseguir resolver essa situação. Sim. Tamanha é a velocidade da propagação do fogo, porque o fogo com o vento, ele se propaga numa velocidade que é inimaginável na sua cabeça. Se eu não tivesse visto o que eu vi, eu não iria acreditar. Parece um carro de corrida correndo e alastrando o fogo mato afora. E não é por falta de equipamento e pessoas, né, senador? É fato que a gente sabe que tanto o governo federal quanto o governo estadual estão investindo e muito nessa tentativa de salvar, né, o nosso Pantanal. Então, é como o senhor está explicando, a gente precisa da ajuda da natureza também, com essa chuva que precisa cair no nosso bioma pantaneiro. O senhor apontou essa vinda do presidente Lula para que a gente possa entender de que forma essa viagem até o Pantanal, de que forma o presidente ver, assim como o senhor viu o que está acontecendo na nossa região pantaneira, como isso pode retornar para a gente de uma forma positiva nessa proteção do Pantanal? Porque é o presidente da República, né? A gente sabe que é uma visita extremamente importante, mas a gente pode esperar que com essa visita venham outros recursos? Muito importante a sua pergunta, porque todas as vezes que você presencia uma catástrofe natural como essa, você se sensibiliza mais com os desastres que estão ocorrendo em volta. São animais em volta de ainda um restinho de água que se tem em alguma lagoa, em alguma planície ainda alagada, tentando pegar o pouco de água que se tem para sobreviver. São animais já mortos, outros se definhando, e isso faz com que quem tem a discricionalidade do orçamento possa se sensibilizar, no caso o presidente, e liberar mais recursos para fazer essas ações. E além disso, se aprofundar no tema como a gente se aprofundou. Ora, mas por que isso está acontecendo da forma que está? Aí a gente foi estudar, falou com especialistas, e eles vieram com essa explicação para nós da questão da umidade da Amazônia, que quando ela não é adequada, não forma nuvens e não vem a chuva que tem que vir.
Tá certo, senador. Então, muito obrigada pela sua visita, pela sua participação hoje no Noticidade Primeira Edição. Nós conversamos com o senador Nelsinho Trade, ele que é senador pelo PSD. Então, muito obrigada e seja sempre bem-vindo. E antes de me despedir totalmente do senhor, eu vou me despedir de todos os nossos ouvintes da região do interior do estado. Muito obrigada, vocês que estão aí na audiência junto conosco. Então, senador, muito obrigada também pela sua participação hoje conosco. Obrigado, Jaqueline. Um abraço a todos vocês. Mais uma vez, deixo aqui meu carinhoso abraço a Gisele Barbosa e ao Noninho. Valeu, pessoal. Obrigada, seja sempre bem-vindo.